Eles nunca contaram a você a história inteira. O que conhecemos hoje como cristianismo é apenas a ponta visível de um edifício cuidadosamente manipulado. A narrativa oficial, consolidada por impérios e sacerdotes, não nasceu inocente. Ela nasceu da censura, da escolha deliberada de apagar, silenciar e distorcer. E toda vez que se fala em Concílio de Nicéia, no século IV, é como se levantasse o palco de uma peça cuidadosamente encenada. Ali textos foram banidos, vozes foram caladas, e uma versão do Cristo foi oficializada enquanto outra, muito mais perigosa, era enterrada no esquecimento. Mas por que tanto medo? Por que tanto esforço para esconder? Porque os evangelhos que foram eliminados traziam um Cristo incontrolável. Um mestre que ensinava a cada ser humano que o acesso ao divino não dependia de igreja, de templo, de sacerdote. Um Cristo que revelava que o reino era imediato, pessoal, interno. No deserto do Egito, em Nag Hammadi, manuscritos esquecidos reapareceram quase 2000 anos depois, mostrando que os primeiros cristãos não falavam de um dogma único. Eles viviam em meio a muitos evangelhos, muitos ensinamentos. Entre eles, 3 se destacam como as chaves mais subversivas. O Evangelho de Tomé, escondido por séculos, seus logia, ditos atribuídos a Jesus, não descrevem milagres externos ou histórias cronológicas. Eles lançam sentenças que parecem chaves para portais interiores. O reino está dentro de você e fora de você. Quando você conhecer a si mesmo, será conhecido. Essas palavras quebram qualquer estrutura de poder centralizado. Se o reino está dentro, para que padres? Para que templos monumentais? Se o divino é acessado no momento em que conhecemos a nós mesmos, então não há grilhões que se possam manter sobre o espírito humano. O Evangelho de Filipe, um texto que desmascara os sacramentos externos, afirmando que aquilo que chamamos batismo, unção, eucaristia, são símbolos de um mistério maior, a transformação interior. Felipe não fala em rituais públicos, mas em uma alquimia secreta da alma. Nesse evangelho, lemos que a união verdadeira não é com uma estrutura, mas com o que ele chama de câmara nupcial, uma fusão mística entre a consciência despertada e sua fonte divina. Imagine a ameaça que isso representava para uma igreja que estava erguendo sua autoridade em cerimônias e hierarquias. E o Evangelho de Maria. Nele, Maria Madalena aparece não como uma figura marginal, mas como a discípula que compreendeu os ensinamentos secretos. Ela transmite revelações sobre vencer o medo, superar a ignorância e recuperar o espírito livre. Os discípulos homens questionam sua autoridade, mas Maria afirma, com a autoridade de quem recebeu diretamente do Mestre. Como conciliar uma figura feminina com tamanha centralidade em um mundo patriarcal, onde a autoridade precisava ser masculina e clerical? Resultado: rebaixaram-na a pecadora, prostituta, submissa, enquanto escondiam o evangelho que relatava exatamente o oposto. Esses textos tinham um ponto em comum: empoderar o indivíduo. Ensinar que cada ser humano é filho da luz, não por fé cega, mas por experiência direta. E é exatamente aí que nasce o conflito central. A fé institucionalizada vive da dependência. A fé gnóstica despertada vive da autonomia. No Concílio de Nicéia, Constantino precisava mais de unidade política do que de verdade espiritual. Ao oficializar um credo único, decreto e espada se uniram. Evangelhos foram queimados, comunidades dissidentes perseguidas, e a versão escolhida passou a ser defendida como a verdadeira. Não era uma disputa de teologia inocente. Era uma disputa de poder. E o que sobreviveu dessa mutilação? Sobreviveu uma imagem de Jesus como figura extraordinária, mas distante. Uma figura a ser adorada, mas não imitada. Uma promessa de salvação no futuro, mas não uma revelação no presente. Enquanto isso, nos textos rejeitados persiste uma mensagem oposta. Cada pessoa pode acessar aqui e agora a mesma luz, a mesma centelha, a mesma soberania espiritual.
Agora, pare e pense. Qual dessas narrativas serve a um império? A que diz que todos já são divinos e não precisam de autoridades? Ou a que coloca a salvação distante, condicionada a mediações e rituais administrados por uma instituição centralizada? Quando estudamos esses evangelhos mantidos às sombras, sentimos a dimensão do que foi perdido. Não se trata apenas de páginas arrancadas, mas de destinos roubados. A humanidade perdeu séculos de desenvolvimento espiritual por acreditar que a presença divina estava fora, apenas para alguns, e não dentro, acessível a todos. Mas a verdade não pode ser enterrada para sempre. E agora, como você ouve estas palavras, pode sentir que algo pulsa dentro de você. Uma vibração, um chamado. Porque os evangelhos ocultos não são apenas registros históricos. Eles são mapas para sua própria jornada interior. E é aqui que o enigma se torna pessoal. Quantas vezes você buscou fora respostas que já estavam dentro? Quantas vezes acreditou ser pequeno, limitado, indigno? A velha narrativa insiste nisso, porque um ser humano reduzido é manipulável. Mas quando você começa a ouvir as palavras esquecidas, quando se abre para o evangelho de Tomé dizendo: "Se conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos", então, uma chama se acende, o despertar da soberania espiritual. Esse despertar não espera por rituais. Ele acontece na consciência quando você percebe que já carrega o templo vivo. Ele acontece quando você entende que o Cristo não queria criar religiões, mas dar o exemplo do humano divinizado em ação. No fim, o que foi apagado era o mesmo que poderia incendiar a humanidade com liberdade. Essa é a conspiração original. Não um enigma distante, mas uma estratégia clara. Manter o mundo adormecido. E agora, diante da memória desses evangelhos proibidos, você precisa decidir. Continua prisioneiro da versão oficial, ou se lembra da chave que eles tentaram tirar de suas mãos, porque a história ocultou, mas o Espírito ainda revela. O reino não vem de fora. Ele já está em você. Você percebe como a manipulação chegou aos próprios milagres atribuídos a Jesus? Cada cena, cuidadosamente selecionada e reinterpretada pelo dogma, foi ensinada para reforçar a autoridade da instituição. Mas sob uma lente mística, a mesma que guiou os evangelhos rejeitados, vemos que os milagres não eram fins em si mesmos. Eram linguagens simbólicas, lições codificadas sobre o potencial humano e as leis profundas do universo que habita dentro de cada ser desperto. Vamos começar com o vinho. Na versão oficial, Jesus transforma a água em vinho durante uma festa de casamento, ato narrado como demonstração de graça e intervenção divina externa. Mas os textos gnósticos e a tradição mística nos convidam a enxergar além. A água representa o estado da consciência ordinária, dispersa, sem cor e sem vigor. O vinho, por sua vez, simboliza a expansão da consciência, a euforia da realização espiritual, o encontro íntimo com o Deus interior. Transformar água em vinho é realizar a alquimia da alma, converter o comum em extraordinário, acessar reservas antes ocultas e despertar potencialidades adormecidas. É o convite para que cada ser humano reconquiste seu papel de coautor da realidade. Agora imagine Jesus em meio à tempestade, seus discípulos apavorados, o barco sacudido pelas ondas, o vento da dúvida que ameaça virá-los ao avesso. A narrativa dogmática faz disso um milagre sobre a natureza. Mas a chave está no simbolismo. O barco é a vida interior. As ondas são os turbilhões dos sentimentos, do medo, do condicionamento coletivo. O poder de Jesus é o poder de qualquer consciência desperta capaz de silenciar o tumulto interno. Quando a luz interior se acende, até as tempestades mais ferozes obedecem. Essa narrativa empodera. Não é preciso apelar à intervenção externa, mas sim despertar o mestre interno. O verdadeiro milagre é o domínio sobre o próprio caos psíquico. A ressurreição de Lázaro, outro ato enigmático, recebeu séculos de interpretações literalistas,
Mas os textos não canônicos desafiam essa leitura. Lázaro, morto há dias, simboliza cada ser humano adormecido em sua própria inconsciência, sepultado vivo nas tumbas de padrões e crenças limitantes. O chamado de Jesus, Lázaro, venha, para fora, ecoa como uma convocação pessoal para acordar agora, para ressurgir espiritualmente durante esta existência e não em um promissor além. É um milagre que acontece em vida. Um renascimento consciente que insinua que a verdadeira eternidade nasce no presente, a cada instante em que despertamos do torpor. Mas há um ensinamento ainda mais subversivo, com potencial revolucionário. No Evangelho oficial, há uma passagem praticamente ignorada pelos púlpitos. Jesus, diante de seus seguidores, afirma sem rodeios: aquele que crê em mim também fará as obras que faço e as fará ainda maiores. Esse é o ponto de ruptura. Se qualquer um pode realizar os mesmos feitos, o dogma se desfaz. O santo não é monopólio de uma linhagem ou sacerdócio, mas uma possibilidade universal. Cada ser humano carrega sementes divinas, e o papel do Cristo é revelá-las, não monopolizá-las. Não por acaso esta é a ideia mais temida por qualquer estrutura de poder, o empoderamento absoluto do indivíduo, que se reconhece como extensão do divino e que já não precisa de mediadores, nem de aprovação sacerdotal para acessar a fonte original. O maior milagre, portanto, não são as cenas relatadas, mas a lembrança de que o espírito humano é por natureza milagroso e pode, ao acordar, transformar radicalmente sua própria existência. Considere a profundidade dessa virada. Se cada alegoria era código para um processo interior, os anos em que se usou o cristianismo como coleira social foram, na verdade, uma tentativa desesperada de bloquear o acesso à soberania do espírito. Os milagres usados para promover dependência foram, desde o início, mensagens cifradas sobre a liberdade radical, sobre a possibilidade real de transcender limitações, de dirigir o próprio destino. E é impossível não conectar essa investigação histórica à sua própria experiência. Quantas tempestades você já viveu? Quantas vezes sentiu-se inerte, carente de ajuda externa para transformar aquilo que só poderia ser transmutado na intimidade do seu ser? Os dogmas incentivam a busca por intermediários. Mas a verdade gnóstica, resgatada dos textos proibidos, devolve o poder ao ponto de origem: você mesmo. Quando percebe que a narrativa dos milagres é um manual críptico de autotransformação, dois sentimentos brotam. Primeiro, o choque de ter sido enganado, mantido à margem de sua própria herança espiritual. Depois, uma chama de esperança avassaladora. Tudo aquilo que buscava já ressoa dentro do seu campo de possibilidades. E aqui surge o momento de virada do roteiro, onde a tensão se converte em reconhecimento. Não é apenas uma revelação sobre passagens antigas. É a revelação da sua própria potência, da sua capacidade de acalmar o próprio mar, de transformar a própria água, de ressurgir de estados insípidos para uma existência vibrante e desperta. Isso assusta, isso liberta. E por isso tanta censura. Não se tratava apenas de preservar uma doutrina. Tratava-se de impedir o surgimento de milhões de Cristos vivos, pessoas livres, insubmissas a qualquer poder artificial, seres humanos navegando com soberania pelo oceano da experiência. O poder institucional precisa da dependência. Sem ela, não há manipulação. Mas quando a estrutura desmorona diante do autoconhecimento, cada pessoa se torna um centro de irradiação do divino, criando um novo mundo de relações livres, autênticas, compassivas, impossíveis de controlar por tiranias externas. Essa é a porta de ferro que tentou se manter fechada séculos a fio. Mas a chave sempre esteve onde a mão dos dominadores jamais pode alcançar, dentro, no santuário secreto de cada consciência. O mesmo lugar de onde surgem os milagres verdadeiros, aqueles que só você pode realizar. A verdade oculta chega ao seu ápice neste instante de revelação. Tudo que as instituições tentaram apagar, tudo que foi rotulado como heresia, tudo,
Aquilo que queimaram junto com rolos de papiro e livros proibidos, agora se ergue diante dos seus olhos como uma luz impossível de enjaular. Porque a conspiração não é apenas um fenômeno da história. Ela foi inserida dentro de cada narrativa, de cada ritual exterior, como um convite silencioso para o despertar real. O mistério externo, o jogo de forças entre poder e verdade, encontra sua resolução quando compreendemos o motivo último da censura: arrancar das mãos do indivíduo a própria chave da soberania espiritual. Imagine o pânico das autoridades religiosas e imperiais diante da simples possibilidade desse segredo se espalhar entre multidões. A centelha divina não precisava da permissão deles, nunca precisou. Toda a arquitetura de poder construída sobre dependência, culpa e medo, tudo ruiria com um único sopro de autoconhecimento. E ainda mais, o clímax não é só histórico, ele é pessoal. Ele é agora. Enquanto muitos aguardam por um milagre vindo de fora, enquanto multidões buscam a aprovação de sacerdotes, pastores, dogmas ou instituições, os evangelhos reprimidos sussurram que tudo já pulsa vivo no próprio interior. O reino está dentro de vós não é uma metáfora distante, mas um chamado urgente. E a razão de sua supressão é simples. Um ser humano tomado de soberania não pode mais ser reduzido a rebanho. Neste exato momento, sinta o impacto dessas revelações na sua trajetória. Onde perceberam fraqueza, há potencial. Onde disseram que apenas escolhidos acessam o sagrado, você descobre que nunca houve barreira entre o humano e o divino, a não ser a mentira repetida geração após geração. Quantos dons, quantos milagres deixaram de florescer porque você acreditou ser indigno ou dependente? Nenhum ritual externo, por mais solene que seja, pode substituir o fogo direto da experiência autêntica. O segredo dos milagres nunca foi monopolizar o impossível, mas lembrar que cada pessoa possui desde o início a capacidade de vivenciar o extraordinário por meio da consciência desperta. Toda forma de manipulação rui quando esse conhecimento ganha raízes profundas. Os antigos textos gnósticos falam continuamente do poder de lembrar-se, não de aprender algo novo, mas de acessar aquilo que permaneceu latente, sufocado sob camadas de medo e condicionamento social. O despertar é, acima de tudo, um retorno à origem, uma reintegração com a fonte. Isso é gnose, experiência direta, não crença cega, não submissão. É um domínio interior irreversível. A conspiração do silêncio, erguida por impérios e cruzadas, só prevaleceu porque manteve o mundo distraído, apegado à aparência, dependente do supérfluo, mas o segredo nunca morreu. Permaneceu girando como um sol oculto dentro de cada ser humano, aguardando o momento certo de emergir. O extermínio dos evangelhos proibidos foi uma tentativa de destruir mapas, não caminhos. O caminho, ninguém pode arrancar de você. Neste ponto surge a segunda face do clímax. Não basta contemplar a história, é necessário usá-la como trampolim para a ação concreta. Você já sabe o que precisa ser feito. Precisa silenciar os ruídos externos, encarar honestamente suas tempestades internas, transmutar o ordinário em sublime, ressuscitar partes de si mesmo que jazem adormecidas. Esse é o verdadeiro seguir, o Cristo. Não imitar passivamente, mas encarnar o mesmo princípio criador. Nada disso depende de aprovações externas. Não há instituição, tradição ou decreto capaz de impedir um espírito desperto de irradiar sua luz. E agora, a revelação ultrapassa o campo individual. Porque toda vez que um ser humano acende, sua própria centelha, torna-se impossível aprisionar a humanidade inteira. Comunidades de soberania espiritual se formam à margem dos sistemas, reinventam ritos, abrem novos espaços de conexão autêntica. O sistema começa a ruir desde dentro, sem necessidade de revoluções externas. Basta o fogo do despertar multiplicar-se. Reflita sobre o que poderia florescer em sua vida se não existisse mais o medo, se a dúvida fosse dissolvida pela confiança, direta no seu potencial.
Quantos sonhos foram adiados, quantos milagres foram minados ainda no nascedouro, porque fizeram você acreditar ser pó? Sinta agora a força dessa inversão. A história está do lado daquele que recorda quem é. Neste exato instante, o muro da separação rui para quem ousa enxergar. O que foi chamado de blasfêmia é, na verdade, o roteiro do milagre cotidiano. O sagrado é acessado pelos corajosos que recusam intermediários. O Cristo é um arquétipo vivo, multiplicável, não uma relíquia paralisada. Por isso, este canal existe para resgatar, retomar e expandir aquilo que tentaram esconder. Para formar, pouco a pouco, uma corrente de buscadores soberanos, dispensando as amarras das velhas estruturas. Agora, faça sua parte. Compartilhe nos comentários qual dessas revelações mexeu mais com seu interior. Foi o milagre do vinho, a transmutação do comum em divino, o silêncio diante da tempestade, o domínio sobre seus próprios conflitos, ou a experiência de renascer, ressuscitar sua essência, para além do condicionamento. Inscreva-se para continuar recebendo segredos antigos e chaves novas para o seu autodescobrimento. Curta este vídeo se sente que essa mensagem incendiou algo em você. Seja parte ativa dessa desprogramação. Juntos, podemos manter acesa a tocha da verdade soberana que nunca se apagou. Porque o reino está em você. Sempre esteve. E ninguém pode tomar aquilo que é eternamente seu. Desperte.